Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo que eu sei que eu tô muito em dívida com vocês. Um vídeo que eu tô super atrasada e que eu costumo fazer uma vez por mês, mas eu ainda não consegui fazer dos últimos 2 meses. Então eu vou fazer os dois juntos agora, que é aquele vídeo que eu sempre faço todo mês, atualizando, falando sobre o que eu li durante o mês que se passou. Em junho e julho eu não consegui gravar esse vídeo, mas como eu também não li muita coisa, eu resolvi fazer os dois juntos. Vou mostrar pra vocês então o que eu li no mês de junho e julho. Como eu disse, não foi tanta coisa, até porque em julho eu tava cheia de gente aqui em casa, meus irmãos, a Mel, então eu não tinha muito tempo pra ler, então eu acabei lendo pouco. E no mês de junho, que também foi bem corrido pra mim, eu li menos do que eu leio geralmente durante o mês. Antes de começar, eu quero falar uma coisa que eu esqueci de falar no último vídeo que eu fiz desse estilo e algumas pessoas confundiram achando que eu tava fazendo alguma resenha, alguma coisa assim, mas não é uma resenha, gente. Eu faço esse vídeo só pra dizer a minha opinião sobre os livros, o que eu achei, sabe, coisas assim mais básicas. Eu falo brevemente sobre o que é a história e a minha intenção aqui não é fazer nenhum resumo, não é fazer nada muito aprofundado. Quando eu faço algum resumo, eu faço lá no blog, por escrito, com foto, com tudo mais, mas aqui é só uma coisa básica, mais rápida, só pra também dar algumas dicas de livros pra vocês, dizendo o que eu achei e tudo mais. Então, não é resenha, é uma coisa breve, simples e sem complicação, tá, gente? Então, eu vou começar a falar pra vocês. Deixa eu pegar aqui os livros. Os livros que eu li no mês de junho. Eu comecei a minha leitura em junho, no dia 3 de junho. E o primeiro livro que eu li foi esse aqui, ó, O Lado Bom da Vida. É um livro bem legal, já tem filme. Depois que eu assisti, eu peguei o filme também pra assistir. E no filme, eu percebi que o pessoal do filme tentou recuperar alguns erros que tinha no livro. Eu gostei muito do livro, só que algumas coisas assim não são muito realistas, sabe? Ele conta a história do Patrick, que ele tá afastado da mulher e tudo mais, e ele passou um bom tempo internado, e quando ele sai dessa clínica, ele começa a tentar ser uma pessoa melhor, uma pessoa que vai agradar mais a sua esposa, uma pessoa que enxerga as coisas boas da vida. Só que no desenvolver dessa história, assim, a gente vai percebendo por que ele foi pra clínica, o que ele ficou fazendo lá, qual é a verdadeira relação dele com a esposa e tudo mais. É um livro bem legal, eu gostei de ler, tanto é que eu li do dia 3 ao dia 4, li um dia, e só que, como eu disse, tem muitas coisas que não são muito realistas. Tipo, a própria causa dele ter sido internado nessa clínica durante bastante tempo, eu já achei muito fraca, assim, pelo que foi, sabe? Então, na história do filme, eles buscaram dar um pouquinho mais de veracidade aos fatos, mas mesmo assim não ficou uma coisa, assim, tão intensa. Eu gostei do livro e do filme também. É uma leitura legal, assim, não é muito complicado, você não precisa parar pra pensar muito nos fatos e nada disso. Então eu recomendo, eu gostei bastante desse livro. E a capa dele é linda, né, gente? Eu não gosto de capa com atores, com personagens assim logo na capa, mas esse aqui eu achei que ficou bem legal. O esquema de cores, assim, sei lá, eu gostei bastante desse aqui. E no caso eles pegaram os personagens do livro, do filme, né? Bom, o segundo livro que eu li em junho foi um livro muito maravilhoso. Tcharam! O Divergente. Eu já tinha visto esse livro em alguns lugares, eu acho que eu já tinha lido resenha, e já estava na minha lista lá no Scooby sobre os livros que eu queria ler e tudo mais. Só que, sei lá, eu não me senti muito atraída por ele, embora eu tenha uma coisa que é assim, eu quero ler o livro, não me sinto muito, sabe, muito presa a ele, não tenho aquela vontade arrebatadora de ler. E quando eu começo a ler, eu me encanto. Acontece com muitos livros isso. Por isso que às vezes livros nesse estilo eu coloco na minha lista, porque eu sei que mesmo não parecendo muito atraente à primeira vista, quando eu começar a ler vão me encantar. O Divergente é uma história muito louca, gente. Tipo, uma coisa totalmente fora da realidade, né? É uma história que conta é uma história que conta uma história. São 5 facções, não sei se é 5 facções, que é a abnegação, a amizade, a audácia, a franqueza e a erudição.
Então, quando a pessoa nasce, ela fica na facção dos pais, do pai, da mãe, e vive nessa facção até os seus 16 anos. Aos 16 anos, ela tem que fazer um teste, e nesse teste aponta mais ou menos para onde que essa pessoa tem vocação, vamos dizer assim. E então, aos 16 anos, ela pode escolher qual a facção que ela quer seguir, mas tipo, tem tudo aquilo. Ou ela pode prosseguir na facção que ela sempre viveu com os pais e tudo mais, ou ela pode migrar para uma outra, só que sem a família, sem conhecer ninguém. E é uma loucura, sabe? É muito legal esse livro. Muito, muito envolvente, assim, muito, 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 muito. Nossa, eu lembro dos personagens, chega a me dar um aperto, assim, de saudade, porque a atriz, o quatro, eles são muito perfeitos. Esse livro eu comecei a ler no dia 15 e terminei no dia 19. E aí, logo em seguida, eu comprei O Insurgente, que é o segundo livro dessa, acho que é uma trilogia, se eu não me engano. E tem o terceiro e eu quero muito ler, só que eu acho que ainda não lançou, né? E eu também não sei o nome, então se alguém souber, fala aqui embaixo, porque eu quero muito, muito, muito. Nesse aqui, como eu disse, é a continuação do outro, então eles começam a... Sim, é difícil falar dele sem dar muito spoiler sobre o outro, né? Mas nesse aqui a gente vê muito conflito entre as facções, muitas coisas assim por baixo dos panos, uma trama assim bem envolvente. E a atriz, que é a personagem principal, que aparece aqui no primeiro livro, ela agora acabou a iniciação dela, porque quando ela escolheu uma facção, ela tinha que fazer uma iniciação para ser aceita de fato naquela facção. Agora, nesse livro, já acabou a iniciação, ela já faz parte da facção que ela decidiu ficar, ou que ela escolheu, enfim. E agora ela e mais algumas pessoas lutam pelas facções, assim, ou não. Eu não posso dizer muito, mas é muito interessante esse livro aqui também. E olha, as capas, que bonitas. Muito bonita, gente. Eu não sei, eu acho que são três, né? Não tenho certeza, mas eu acho que são três. E agora, gente, é uma pausa dramática aqui, porque eu preciso contar uma coisa muito difícil pra vocês. Que é um livro muito maravilhoso, que eu me apaixonei mesmo, e que se eu tivesse que indicar dentre todos esses aqui, eu acho que eu indicaria esse, por ser um livro único e tal. É uma coisa muito profunda, vamos dizer assim, esse livro. Eu acabei de ler, ele acabou com a minha vida, tipo, ele me devastou, sabe? O nome dele é Como Eu Era Antes de Você. Foi um livro, o meu marido que me deu, e eu não conhecia, não vi muita gente falando sobre ele e tudo mais. Fui ler assim também não tão empolgada, mas eu me surpreendi muito com essa história. Conta assim a história de um cadeirante, né? No caso ele era um homem super ativo e do nada ele sofreu um acidente e ele ficou totalmente paralisado, ele só mexia assim um pouco do braço, da mão, assim, e não fazia mais nada, sabe? Ele não conseguia se manter e tal. Até que a mãe dele resolve contratar alguém pra dar um ânimo, assim, pra vida dele e tudo mais. Mas, assim, gente, falando assim, parece uma história meio sem graça, mas sério, leiam esse livro porque ele é muito emocionante. Eu acabei esse livro, tipo, sem saber o que fazer, assim, sabe? Porque, nossa, dá uma agonia, assim. O desfecho da história, o desenrolar da história, você se envolve tanto, tanto, tanto que, tipo, parece que você tá vivendo aquilo realmente. A forma como é escrito, os destinos de cada personagem em si, sabe? É muito envolvente mesmo. E nossa, vocês têm que ler esse livro, gente, é muito bom. Ele não é muito grande, ó, é mais fininho. Eu li ele do dia 24 até o dia 28. Ele tem 318 páginas. E a única coisa que eu tenho pra dizer pra vocês é leiam. Esse livro é muito bom. Tipo, eu acabei ele chorando, de soluçar, assim, de não conseguir chorar em silêncio, sabe? Quando você fica chorando igual criança. Muito bom, gente. Vocês têm que ler ele também. Então, no mês de junho, aliás, foram só esses 4 livros que eu li. Como vocês, se vocês já viram os vídeos anteriores, vocês vão perceber que caiu um pouco a média, que nos outros vídeos eu mostrei mais livros pra vocês e tal. Mas esse mês foi só isso. O Lado Bom da Vida, Insurgente, Divergente e Como Eu Era Antes de Você. Todos muito bons, muito maravilhosos, eu indico todos, vocês vão gostar de todos. E no mês de julho, acreditem, eu só li um livro, que foi esse aqui, o Projeto Rose.
Eu comecei a ler ele no finalzinho do mês. Eu esqueci de anotar, mas eu acho que eu demorei, tipo, quase uma semana pra ler um livro fininho desse, porque, tipo, tava cheio de gente aqui em casa, como eu já disse, e eu não tinha tempo pra parar e ler um livro. Então eu só li esse, que se chama O Projeto Rose, e ele conta a história do Dom, que é um cara, assim, muito metódico, vamos dizer. Eu descreveria como um toque que ele tem, porque ele é extremamente organizado, extremamente centrado, e, por exemplo, a casa dele, ele tem prateleiras na cozinha, uma para cada dia da semana, porque assim ele nunca precisa ocupar o cérebro dele com a programação do que ele vai cozinhar, por exemplo. Ele vai à feira exatamente no mesmo dia da semana, ele passa nas barraquinhas, os feirantes até deixam as coisas dele separadas, para ele só passar e pagar. Que mais? Quando ele, por exemplo, ele tem uma palestra para fazer, ele calcula exatamente o tempo que ele vai levar de bicicleta até o tal lugar, mais o tempo que ele vai precisar para conectar o USB no computador, entendeu? Tipo, tudo muito medido, muito engraçado. E tudo que ele faz na vida dele, basicamente, ele tem roteiros, ele tem, assim, metas, ele escreve tudo. Então, ele tem 39 anos já no livro, né? E ele queria arrumar uma esposa. Só que como ele é um cara super metódico, como eu disse, ele tem que ter uma esposa perfeita. A esposa não pode usar muita maquiagem, não pode usar acessórios, não pode fumar, sabe? São várias coisinhas e ele criou um relatório, um formulário para separar as possíveis pretendentes. Então ele já fazia olhava os formulários e já descartava quem servia e quem não servia. Então, tipo, tudo na vida dele era assim, projeto não sei o que, projeto não sei o que. Até que aparece a Rose, que foi uma pessoa indicada por um amigo dele, o melhor amigo dele, na verdade. E ele, no começo, ele achou que a Rose fazia parte do projeto Esposa, que era o que ele estava procurando e tal, mas na verdade não era nada disso. E ao conhecer a Rose, ele viu que, tipo, ela queria saber quem era o pai dela, não sei o que. Então eles criaram o Projeto Pai. E daí eles passam boa parte do livro procurando amostras de DNA de todos os possíveis caras que podem ser o pai da Rose. Aí, tipo, eles pegam um copo que o cara bebeu, passam papel no xixi que o cara fez no chão, tipo, coisas assim absurdas, sabe? Só pra conseguir coletar o DNA e no final eles têm não sei quantas amostras pra testar e tentar descobrir quem é o pai da Rose. Só que nesse momento, como vocês já imaginam, muita coisa vai acontecendo, outros projetos vão sendo criados e a história é muito divertida, assim, muito dinâmica pra ler. Eu demorei pra ler porque eu tava realmente sem tempo, não podia pegar pra ler muito. Mas, tipo, eu acredito que vocês vão ler super rapidinho, porque ele é muito interessante, muito dinâmico, muito... Sabe, a história vai indo, vai fluindo muito fácil. E é muito legal esse livro. Também foi presente do meu marido, também me surpreendi com ele, porque ele escolheu livros muito bons pra mim, e que eu provavelmente não teria escolhido. Eu achei a capa desse aqui muito parecido com a menina que fazia Nevada, não sei se vocês já leram, mas eu já fiz resenha dele lá no blog. Eu achei o esquema assim de cores e tudo mais muito parecido. Depois eu vou tirar uma foto, aí eu coloco lá no Instagram pra vocês verem. Então foi isso, gente. Esses foram os meus livros que eu li no mês de junho e julho. Agora, nesse mês de agosto, eu vou normalizar, já tô tendo as minhas leituras assim num ritmo mais normal. E no final do mês, então, ou no começo do próximo mês, eu vou mostrar tudo certinho pra vocês. Agora a gente vai entrar no ritmo certinho de novo. Então eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem algum livro pra me sugerir, ou se vocês tiverem alguma dúvida sobre o que eu falei, ou quiserem alguma resenha mais detalhada sobre algum desses livros, só deixar aqui embaixo nos comentários. Por hoje é só, gente. Um beijão e tchau!